Boa noite. Espero que estejam todos bem. Vamos para mais uma aula aí de anatomia e fisiologia para auxiliar de necrópsia, né? Auxiliar e técnico. Nosso material de aula hoje, né? Vamos abordar citologia aí, célula, né? Que é sempre pedido mesmo. Notícia bacana aí, tá para sair mesmo o edital para nossa prova em junho, né? Vamos esperar aí. Mas com isso a gente já vai pegando os editais e provas anteriores. Os editais sempre apontam citologia, essa parte de célula mesmo, e os seus componentes. Então sempre tem nas provas. Também sistemas, né? Essa parte da fisiologia mesmo, de quais órgãos compõem cada sistema. E a gente está abordando isso nessa questão, né? Nessas questões de hoje também, dessas provas anteriores. Então, peguei hoje aqui formas de figuras para a gente dar uma olhada. Essa é bem bacana, né? É para a gente familiarizar alguns conteúdos de uma forma visual, que eu acho que é uma forma bem didática, uma forma que a gente consegue, né, compreender melhor. Eu acho uma das melhores formas, né? Imagem. Então, a gente acaba associando, né? Então, mais uma vez, a gente vai falar de célula hoje com uma diferença de célula animal para vegetal. Né? Os sistemas também, achei bem interessante essa imagem, porque quando a gente estiver na questão, a gente vai poder identificar aquilo que eu sempre falo. Apesar de ser sistema digestório, tem alguns órgãos que são anexos, então eles não podem ser considerados, e eles estão aqui em vermelho. Então, vamos começar nossas perguntas aqui para a gente conseguir correlacionar com essas figuras, tá bem? Vamos lá. Observe a figura abaixo. Correlacione os números representados na figura acima com as respectivas organelas citoplasmáticas e assinale a opção correta. Então, a figura da prova não foi a melhor das figuras, né? Até ia trocar, mas enfim, dá para identificar, dá para identificar. A gente tem que saber, né, da célula animal. A gente precisa entender quais são as organelas e as funções. Então, por isso que quase todas as aulas a gente volta em citologia, porque é uma questão certa de cair as organelas. Então, a gente precisa ter isso aí bem fixado. Apesar da imagem ser preto e branca aqui, não ter grandes contornos, a gente já falou de todas as organelas, né? Nas nossas aulas presenciais. Então, vocês têm conteúdo disso. E hoje a gente tem mais essa forma de conteúdo aí bacana também, que pode auxiliar, que são as figuras, né? Que apesar de a gente trazer essa aqui, a gente vai conseguir olhar outras, que vai fazer a gente identificar um pouquinho melhor. Então, aqui nós temos enumerado de 1 a 5, né? E temos as opções. Então, a gente vai dar uma olhada aqui, ó. A gente tem meio que esse oval aqui. A gente tem esse que é, né? Então, vamos ver do que se refere. A gente tem uma bem no centro aqui, que é, a gente já falou, foi um objeto de estudo de outras aulas também, que é muito importante, né, da célula. Temos essa 4 que delimita também a célula. Então, acaba que eu acho que o 5 que tem essas estruturas que a gente também já conhece, a gente consegue bater o olho e saber o que é. E aquela questão que a gente sempre fala de ir por eliminação também. Alguma dessas estruturas, de tanto que a gente vai ver, chegar no dia da prova, o interessante é que todas elas sejam reconhecidas e todas elas nós possamos saber
o que significa cada uma, né? Porque a gente está batendo muito nisso e é para isso que a gente está estudando. Mas tá, Nath, não consegui todas. Alguma delas você, né, tem que matar de cara. Por exemplo, olhando aqui, eu preciso lembrar que o centro da minha célula, né, tem o núcleo, né? Então, eu preciso ter esse entendimento. Então, assim, tem alguma que, né, você pega mas aqui é o núcleo que está sendo apontado? Não é. Aí, por exemplo, a figura que eu identifico de cara é a mitocôndria, porque ela tem uma forma muito peculiar realmente dentro, né? E é uma das organelas mais faladas por conta da energia, do processo de energia que traz através da célula para todo o nosso corpo e de respiração, né? Então, ela é responsável pela respiração celular. Gravou, fixou isso, você já procura aqui, né? Aquele método de concurso mesmo, quais tem essa A2 como mitocôndria. A 2 aqui já é cloroplasto. A 2 aqui já é cloroplasto, que é uma organela da parede da célula vegetal, que não é o caso que a gente está pedindo aqui. A gente já tem que identificar de cara que isso aqui é uma célula animal e não vegetal. Então, cloroplasto, além de não ser, está errado, né? Aqui na C já tem mitocôndria. Aqui na D já tem mitocôndria. E aqui na E tem centríolo. Então, você já vai eliminar, vai ficar com C e D. E a gente pega aqui, ó, nossa imagem. E a gente consegue ver de uma forma melhor. Por isso que, né, a gente estuda, mas a gente também tem que pesquisar na internet, verificar a melhor forma que a gente consegue fixar isso. Então, olha aí, ó. Olha o que a gente tem. Dá para fazer simplesmente uma superassociação, ó, do que é isso aqui na nossa figura, ó. É igualzinho, ó. Igualzinho a 5. Então, 5 centríolo. Já vê o que tem no 5, que tem que ser centríolo. Olha a nossa mitocôndria aqui, de uma forma bem delimitada, né? Ela é bem específica. Uma das que a gente consegue fixar melhor, gravar melhor na memória. Então, pega alguma e fala, gravei essa, e aí vai pegando e vai gravando as outras. Então, a mitocôndria parece um feijão aberto, ó, com algumas delimitações também dentro. Então, a gente já sabe que tem o centríolo lá, que é 5, já tem a mitocôndria, que é 2, e olha aqui também o que a gente tem, ó, como o número 1. Então, a gente tem aí, ó, o complexo de Golgi ou complexo golginiense, né? Em algumas literaturas está dessa forma. Então, assim, a gente precisa ter esse entendimento de que, ó, tá bem, não tá bem desenhado lá, mas aqui a gente pegando, a gente vê que a estrutura é igual. E aqui, ó, bem essa parede que está delimitada lá também, a gente vai ver o número, tá a membrana plasmática. Então, a gente precisa ter esse entendimento, ok? Aqui, abaixo do núcleo, né, que é tudo isso aqui, ó, estão vendo aqui? Nós temos o retículo endoplasmático. Então, a gente precisa saber se é isso que está sendo apontado pela 3 lá. Que a gente acredita que seja o que está abaixo, né? Então, vamos voltar lá. Então, a gente tem a 5 como centríolo, e a gente já procura entre a C e a D, que a gente já eliminou, 5 como centríolo. Só tem a D, gente. Olha aí, ó. Aí nisso que você já mata. Porque o outro está como cloroplasto. E o cloroplasto, a gente já falou que é da célula vegetal, ok? Não é uma organela da nossa célula animal, que a gente já identificou que é, correto? Então, a gente precisa ter esse entendimento. Então, aqui, ó, nós vamos ter como complexo golginiense mesmo, o 2 como mitocôndria,
O 3 como retículo endoplasmático, que está abaixo do núcleo. O 4 como membrana plasmática, que está delimitando aqui mesmo. E o 5 a gente já tinha visto lá que era o centríolo. Então, a gente tem isso aí como resposta. A gente vai para 2 aí para entender qual é o nosso objeto de estudo. Durante as Olimpíadas, no Rio de Janeiro, os atletas, para atingirem melhores resultados, faziam uma dieta rigorosa com alguns alimentos específicos, como frango, ovos, banana e leite, pois possuem nutrientes que irão proporcionar ao ser humano força, velocidade e resistência necessária para a competição. Assinale a opção que indica a ordem correta dos órgãos que esses alimentos percorrem, desde a sua ingestão até a eliminação do que for necessário para o organismo. Então, a gente, tem o entendimento de que tudo isso aqui é realmente muito necessário para o equilíbrio, corporal, ainda mais de um atleta, né? E aí a gente vai para a questão. Aí, o que eles estão pedindo é em ordem correta. Então, a gente, tem que ter esse entendimento de que eles precisam marcar aqui por onde entra. Primeiro que já começa pela boca, que é onde a gente ingere alimento realmente. E aí depois a gente precisa lembrar também, que já foi também algo de estudo, do nosso sistema digestório. Saber quais fazem parte. Todos aqui fazem parte. Deixa eu descer aqui. Todos fazem parte, pelo que eu tô vendo aqui de... Não tem nenhum rim, por exemplo, que não faz. Tem alguns lugares, algumas questões podem ter. Nesse caso aqui só está embaralhado mesmo. A gente precisa só marcar a questão que é a ordem correta. Então, a gente vai na nossa figura objeto de estudo hoje. Deixa eu ver aqui. Aqui mesmo. Então, a gente tem aí, primeiro, o alimento entra pela boca, Então, a nossa ordem aqui é boca. Depois vem a faringe. Depois vem o esôfago. Acho que eu botei outra figura. Não, botei não. Vem o esôfago. Depois a gente tem aí, Por que eu falei sobre a importância daqui estar grifado em vermelho? Porque tudo isso faz parte do sistema digestório? Ok, faz porque cada um tem uma determinada função. Só que eles são considerados órgãos anexos. Então, órgãos anexos estão em vermelho aqui, Isso é bem bacana da gente ter. Então, o fígado, a vesícula, não vai passar alimento aqui por dentro. Por isso que eles não podem ser considerados totalmente do sistema digestório, sim, anexos, auxiliares. O pâncreas é a mesma coisa. O bolo alimentar não vai passar por dentro, mas ele participa indiretamente das formas aí de digestão. Então, depois do esôfago, a gente tem o estômago. Depois do estômago, a gente vai ter o delgado, intestino delgado. Depois o intestino grosso, o reto e o ânus. Então, a gente precisa ter esse entendimento, A gente vai ter primeiro a boca, depois a faringe. Então, a gente já elimina o que não é. Nessa aqui, a gente já marca um X, Vou marcar um X aqui para falar, porque já vai da boca para o esôfago. Não, tem que passar pela faringe. O que tem faringe? A tem faringe, a C tem faringe. Aqui também já vai direto. A gente já bota um X também. Boca, esôfago, não também. Ok? Deixa eu tirar essa cor aqui. Então, a gente vai ter aqui, botou um xizinho aqui também. A gente tem entendimento de que só pode ser a e a C, Que começa com faringe, boca, faringe, ok. Depois, lá na nossa imagem, a gente consegue enxergar que depois da boca, depois da faringe, vem o esôfago.
A única alternativa aí que a gente tem que tem boca, faringe e esôfago é a C. Depois que a gente já eliminou na segunda aqui, que a gente sabe que faringe vem antes do esôfago. Então, a gente tem aqui, ó, a letra C. Deixa eu tirar esse X daqui. Ok. Nossa 3 aí. Glóbulos vermelhos. A gente já falou um pouco sobre glóbulos também, né? As hemácias aí. Quando colocados em uma solução hipotônica, ocorre a entrada de água por osmose, o que acarreta o seu rompimento. Então, entrou água, rompeu. Quando uma célula vegetal é colocada em solução semelhante, fica túrgida e não se rompe como os glóbulos vermelhos. Aí, gente, a gente tem que ter o primeiro entendimento nesse enunciado. Parou aí. Qual a diferença entre uma célula vegetal e uma célula animal? Isso já tem que estar também, ó. Vamos bater até a gente conseguir fixar isso e já saber, ó. Isso é uma célula animal, isso é uma célula vegetal. Então, tem um componente aí que difere da célula vegetal para animal, que faz com que lá a animal se rompa com a entrada em excesso de água, numa solução hipotônica, pouco tônico e mais, né, solvente, que é a água. E na célula vegetal isso não acontece, né? Então, tem um exemplo aí bem tranquilo, é que tem plantas aí que ficam mesmo imersas em água e as células delas não se rompem por conta disso. Diferente da gente, né? Que não pode ter um excesso de água aí, senão as nossas células não suportam, e sim elas se rompem. Então, assinale a alternativa que indica a estrutura responsável pelo não rompimento da célula vegetal. E a gente precisa lembrar, tem algumas questões que tem na célula vegetal que não tem no animal. Quais são essas questões? Algumas organelas, né? Então, a gente pega aqui o nosso material, que eu coloquei uma célula vegetal, uma animal e uma vegetal. Então, por exemplo, tem algumas organelas que tem aqui que não possuem aqui. Só que a que você precisa ter com maior observância quando a gente faz essa comparação é a parede celular. Parede celular só contém na nossa célula vegetal. A gente não tem parede celular aqui. A gente tem membrana plasmática. Por ser membrana, o nome já diz, né? É mais suscetível de passar um solvente, até mesmo alguns solutos entre essas animal. Então, a gente não tem parede aqui, ó. Se vocês procurarem, olhando com mais calma aí no objeto de estudo, quando vocês estiverem estudando, vocês vão perceber que não possui. Parede celular. E a gente já bate aqui o olho, né? Tem membrana plasmática vegetal? Tem na animal, mas parede celular somente na vegetal. E a gente tem algumas outras questões que a gente tem igual, ó. Retículo plasmático tem na vegetal e também tem no animal. Aparelho de Golgi tem. Citoplasma, né? Que é citoplasma aqui, citoplasma. Tem mitocôndria aqui, tem um núcleo, né? A gente tem aqui o cloroplasto, que foi o que eu falei para vocês sobre, né, ter na vegetal e não ter na animal. O cloroplasto não tem aqui. Ela é uma organela assim como a parede também só da vegetal. Então, a gente vai lá para as nossas questões. E aí, depois, a gente tem essa questão de entrar também de novo, que a gente já falou sobre osmose, mas a gente também pode falar um pouco mais, que é essa passagem mesmo, né? E essa passagem ocorre na animal, vai entrar aqui muita água e vai fazer com que ela se rompa, porque precisa ter um equilíbrio. O tanto de água que entra aqui tem que sair. Precisa ter um equilíbrio aí. E na parede celular, na vegetal, a parede celular não deixa que isso aconteça com mais facilidade, porque é uma parede mesmo. Ela vai bloquear isso. Então, nosso objeto de estudo lá da folhinha, nós temos membrana plasmática. Não é a membrana, que a gente tem membrana na vegetal e na animal. Então, não é isso que vai fazer, né, com que não passe. E a gente tem a parede celular aqui, ó, para a gente ter esse entendimento que é através dela que a célula vegetal não vai ficar túrgida, né, não vai romper.
vai para 4 aí, ó. A figura abaixo mostra uma estrutura muito importante do sistema respiratório. Super mega, eu acho que é né, das funções mais importantes mesmo. Observe a figura e marque a alternativa que indica corretamente o nome dessa parte do sistema respiratório e os processos que nela ocorrem. Gente, a gente já tem que ter aqui também aquela questão de bater o olho e saber o que é, que estrutura é essa. Já vai ajudar se a gente souber o nome dessa estrutura, e aí a gente também já vai lembrar que nela ocorre. Então, eu peguei aí, é uma estrutura do pulmão, né? Então, eu peguei, né? A gente tem aí, ó, a traqueia, os brônquios, que se ramificam em dois aí, para o pulmão direito e para o pulmão esquerdo. Depois dos brônquios, a gente tem os bronquíolos, que também são ramificações dos brônquios lá dentro do pulmão já. E a última porção sempre vai ser dessa forma, em sacos, né? Sacos alveolares. Tem algumas literaturas que são descritos até dessa forma. Então, sacos mesmo em forma de saquinhos aqui, né? De bolinhas e tal, são os alvéolos. Bater o olho nisso, todo lugar é da mesma forma, ó, gente, ó. Eu achei esse aqui bem bacana também, porque aqui já explica qual é a função do alvéolo. A gente tem que ter esse entendimento de que o alvéolo ele é responsável pelas nossas trocas gasosas, né? Então, é através deles aí, lá nos capilares, que são essas ramificações das veias e artérias bem fininhas, que são feitas aí através mesmo de passagem, até fazendo uma comparação com a nossa citologia anterior aí, com a célula, de uma forma mesmo de passagem entre membrana, né? Que o capilar aqui do alvéolo não deixa de ser uma membrana também. Então, passa dessa forma. Então, olha que interessante, sempre vai ser nesse formato. Então, bater o olho na nossa questão, que essa figura está até bem bonita, dá para ver que é a última porção, né, que se encontra no nosso pulmão. A gente tem lá, que a gente já falou, os brônquios, né, traqueia, ok, brônquios, bronquíolos e alvéolos. A gente precisa ter esse entendimento. Então, a gente vai para a nossa questão e já vê que a figura representa os brônquios. Não, gente, a gente está falando dessa figura aqui, desses sacos alveolares. A gente não está falando dos brônquios, apesar de, né, brônquios, bronquíolos. A gente até vai ter o brônquio aqui, com os bronquíolos ramificando, mas tudo bem, para dizer que não pode ser a questão, a gente pode deixar stand-by aqui, a gente pode deixar como tudo bem, pode ser essa, tá? A figura ilustra os bronquíolos também, né? A figura representa os alvéolos pulmonares também. D. A figura representa os pulmões? Aí não, né? Porque, na verdade, estão representando aqui uma estrutura do nosso pulmão, e não o pulmão de uma forma, né? Então, a gente já pode eliminar a D. E aí é aquilo, ok, a gente precisa ter entendimento de que figura a gente está tratando, só que pode ter essas pegadinhas. E dentro das pegadinhas, a gente também tem que ter entendimento. Só olhar a estrutura aqui pode ser uma pegadinha. A gente precisa saber do que é responsável, né? Então, os brônquios, estruturas responsáveis por captar o ar atmosférico e transferi-lo para o sangue. Aqui a gente vai ter entendimento de que está sendo falado dos brônquios, que é a última porção. Senão ele já teria mostrado o brônquio ou o bronquíolo de uma forma mais evidente. Então, a única questão que a gente tem aqui é a C, que a figura representa os alvéolos pulmonares, local onde ocorre o processo da hematose, que é a troca gasosa, tá, gente? Hematose, né? Através das ramificações que eu falei para vocês que existem lá, né? Que são os capilares. Ou seja, a passagem de gás oxigênio para o sangue, de gás carbônico do sangue para os pulmões. Olha que interessante essa parte, hein? Passagem de gás oxigênio, a gente inspirou gás oxigênio para o sangue e de gás carbônico do sangue para os pulmões. Então, aqui é a nossa letra C. Cinco. Sabemos que o ar inspirado passa inicialmente pelas narinas e cavidades nasais.
Nesse local encontramos pelos e muco Qual é a função aí dos pelos e muco que a gente encontra nas nossas narinas, nas nossas cavidades nasais, pessoal? Atuam retirando impurezas do ar, como poeira e agentes patogênicos? Sim, né, gente? A gente já tem entendimento também disso, né? A principal função aí é utilizar mesmo... Muita gente faz depilação, né? Usa maquininha. É incorreto isso, tá, gente? Correto é deixar... O correto mesmo, a gente utiliza de depilação aí do nosso corpo. Todo mundo faz, eu faço, todo mundo faz, ok. Mas é uma prática incorreta também. A maioria dos médicos fala que isso é incorreto e é mesmo. Porque é uma forma de higiene para algumas pessoas, né? Mas o entendimento que a gente precisa ter é de que os pelos são uma barreira de proteção. O muco aí, no caso, também. Então, o ideal, nesse caso aí dos pelos do nariz, uma parada, alguma coisa assim, porque te incomoda, ok, mas tirar lá bem de dentro não é interessante, não. Apesar de ter uma parte bem lá para dentro mesmo das nossas cavidades nasais, que nem tem como tirar mesmo, né? E não é falta de higiene, não. É bem importante exatamente para retirar as impurezas que estão entrando aí pela nossa cavidade, ok? Atuam resfriando e umedecendo o ar? Não. O muco até umedece um pouco, né, para formar aí até algumas secreções para que não entre para o nosso pulmão. A verdade é essa. Então, se fica ali e forma uma secreção ali, que bom. Vai ficar na narina, a gente tem como, né, fazer a higiene aí, retirar isso da narina para que isso não caia na nossa cavidade respiratória mais interna. Atua auxiliando o processo de hematose? Não tem troca gasosa ali nas cavidades nasais ainda, não. Atuam resfriando o ar e fornecendo proteção contra a entrada de micro-organismos? Até fornece proteção, sim, como a gente falou, mas não resfria, né? Não tem esse poder aí. Então, a gente tem atuando, retirando impurezas como poeira e agentes patogênicos, realmente. Micro-organismos, eles ficam ali, alguns agentes patogênicos. 6. Sabemos que a respiração só é possível em virtude de movimentação conjunta de costelas, músculos intercostais e diafragma, que determinam os movimentos de inspiração e expiração. Todo mundo já fez aí um modelinho didático, né? Daquela da bexiga, quando a gente era mais novo, que pegava as garrafas e fazia um movimento de inspirar e expirar, né? Inspirou, botou o ar para dentro, expirou, botou o ar para fora. A respeito desses dois processos, marque a alternativa correta. Então, vamos lá. A gente precisa aqui, a gente tem uma figura também. Eu mostro, né? Inspiração e expiração. O que acontece aí, ó? A nossa cavidade torácica, ela se expande quando a gente joga ar para dentro. É um pouco óbvio, né, gente? A gente colocou o material aí, ar para dentro, o que vai acontecer? Vai se expandir a nossa caixa torácica mesmo, tá cheio de ar ali dentro. Então, os músculos intercostais internos se contraem. Para quê? Se expandiu, né? Então, os músculos tiveram que se contrair aí. E o diafragma, o que acontece também? Ele também contrai. Então, o diafragma contrai. E na expiração, ó, a gente colocou a setinha aqui, ó, do ar entrando e o ar saindo. Na expiração, a cavidade torácica se contrai. É preciso um movimento aqui, gente, muito importante, para fazer esse ar sair. É um movimento mecânico, então é preciso que tenha mesmo a movimentação de todos essas estruturas aqui. Olha o que acontece com o diafragma. Ele relaxa, e ao relaxar ele sobe, então ele vai fazer toda uma tensão aqui para esse ar sair. E os músculos intercostais externos também relaxam, não tem mais a expansão aqui da caixa torácica, consegue fazer com que isso relaxe, ok? Então, a gente tem inspiração e expiração. Qual é a nossa pergunta? A respeito desses dois processos, marca a alternativa correta. A expiração é o movimento responsável pela entrada de ar? Já elimina, porque expirou, jogou ar para fora e não para dentro. Na inspiração, ocorre o relaxamento do diafragma e dos músculos intercostais. Na inspiração, relaxa o diafragma?
E a gente vai lá. Na inspiração, ele contrai, não relaxa. A gente já elimina essa questão também. No processo de expiração, botou o ar para fora, ocorre a saída de ar? Sim. Em razão de uma diminuição no volume da caixa torácica? Sim, a gente entendeu que precisa ter atenção. A caixa torácica vai fazer o quê? Diminuir para jogar esse ar para fora. E é um aumento na pressão interna? Sim. Apesar de não ter uma figura lá falando sobre pressão interna, há uma grande pressão interna aqui dentro, né? Olha a pressão aqui, ó, fazendo com que esse ar saia. O que não ocorre aqui. Aqui expandiu, né? Então, olha a pressão para que ele saia. Então, nós temos aí a nossa letra C como... A gente nem viu as outras, né? A última, processo de inspiração ocorre a contração dos músculos. Mas a gente já sabe que é a nossa letra C aqui. No processo de inspiração, a gente não tem uma pressão interna, e sim um relaxamento interno. Assinale a alternativa que apresenta uma estrutura comum ao sistema respiratório e digestivo, ou digestório. Então, vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta uma estrutura comum. Então, a gente precisa lembrar do respiratório, que a gente tem um pouquinho, pode ter um pouquinho aqui, né? Eu não peguei um respiratório, mas a gente pegou um digestório. A gente tem boca, faringe, esôfago. E esquelético. Esquelético também. Não vai ter aqui os dois juntos. Mas aí vamos ver as opções. Brônquios. Brônquios é só do respiratório, correto? Ele não faz parte do sistema digestivo. Faringe. E aí? Faringe é do respiratório do digestivo? Não. A faringe ela só faz parte do respiratório, não do digestivo. Pulmão, só do respiratório. Laringe, só do respiratório. E a gente tem aqui, como única opção, o esôfago, gente. A gente vai ver aqui, ó. A gente tem um esôfago. E, inclusive, no esôfago, que a gente tem aquela válvula, que eu já expliquei para vocês também, e a gente volta a falar sobre ela, da glote e epiglote, né? A gente tem aí uma válvula na glote que faz com que no esôfago desça o bolo alimentar, por exemplo, ele vai descer para o esôfago, né? Para fazer todo esse processo. E aqui tem uma divisória, né? Uma estrutura que é uma válvula que faz com que esse alimento não caia para outra parte que é a traqueia, né? Então não pode cair para lá. Senão vai para os pulmões, né? A gente tem questão aí muito perigosas, inclusive, de aspiração, né? Beber algum líquido. Normalmente, idosos têm alguns problemas com isso. Algumas pessoas estão também cometidas de alguma doença, né? Tem esse movimento aqui, essa válvula com algum problema, né? Com alguma dificuldade. E, às vezes, algumas pessoas aspiram. A gente fala que é aspirar. Então, algum alimento ou mais líquido, né? É ingerido e, em vez de vir para as vias, de fato, aqui do sistema digestivo, vai para o sistema respiratório. Está errado, não pode ir, né? E aí tem se estiver em hospital, já tem toda uma questão de aspiração, que precisa tirar esse líquido do pulmão. Ou se estiver em casa, tem que correr mesmo para um pronto-socorro. Então, a gente tem o esôfago aí. Nossa, número 8. A troca gasosa de oxigênio e gás carbônico nos alvéolos se faz. Então, se essa questão aqui, ó, cai na mesma questão, na mesma prova, a gente já tem a resposta muito interessante também, gente, porque quando a gente fala de estruturas anatômicas, fisiologia, a gente sempre fala que tem um equilíbrio. Uma se completa com a outra. Elas estão interligadas, é por isso que a gente tem aí uma homeostasia, um equilíbrio no nosso corpo, porque quase todos os nossos órgãos se interligam de alguma forma. Participam um dos processos dos outros. Então, olha aí, ó. Falou do alvéolo aqui e falou do alvéolo na questão 8. Aqui já te dá a resposta. Ó. A troca de gasóleo de oxigênio e gás carbônico dos alvéolos se faz, onde já te dá uma confirmação. Se faz ali, nos alvéolos. Mas como se faz? Através de pinocitóide,
pinocitose e fluido bronquiolar pelo capilar? A gente não falou sobre pinocitose ainda, né? A gente guarda. Por diferença de tensão desses gases entre o alvéolo e o capilar? Através da sensação desses gases com proteína transportadora do bronquíolo? Não. Pela ação de enzimas que aumentam o poder de penetração? Por transporte ativo que envolve a ação de permeases? Está tudo muito, né, em questões que a gente ainda não entrou. Mas a questão aqui é a B, por quê? Foi o que eu falei para vocês, ó. Lembra da membrana que eu falei para vocês que a gente, né? Olha o que acontece aqui, ó. A gente tem as artérias e veias, né, capilar sanguíneos, que se ramificam em capilares, então eles vão se ramificar em um material muito fininho, que são chamados de capilares, né? E aí eles vão ter essa troca. Olha como é que ocorre essa troca aqui. É puramente por tensão. Então, eles vão estar bem ramificados aqui junto aos alvéolos, né? Os capilares aqui, os alvéolos, olha como é que eles se interligam. E vai ser puramente por tensão, porque a gente sabe que isso é uma membrana muito fina, né, gente? Então, vai passar dessa forma, através de tensão. E a gente vai pegar uma outra questão em alguma outra prova, vou tentar, né? Mesmo que não tenha alguma prova, a gente volta nessa questão para falar um pouco mais sobre essa tensão que ocorre aqui. Tensão que a gente diz, nesse caso, é propriamente dito de física mesmo, né, gente? Um contato aí, tá? Então, a gente tem, por diferença de tensão mesmo desses gases entre o alvéolo. Então, o alvéolo tá ali, tem um gás, que ele é mais denso, por isso a tensão. Então, ele vai acabar entrando. Então, aqui é a letra B. Nossa questão 9. Sabemos que o esqueleto de um adulto e de uma criança apresentam algumas diferenças, né? A respeito do esqueleto humano, nas diferentes fases da vida, marca a alternativa correta. Então, a gente está falando do esqueleto humano nas diferentes fases da vida, ok? Então, vamos ver. O esqueleto de um humano apresenta aproximadamente 150 ossos, nem na fase adulta e nem na fase infantil, gente. Nós temos cerca de 206 ossos, né? Isso varia um pouquinho, a gente vai ver na resposta, em qual fase que tem um pouco mais e um pouco menos, mas é sempre essa 206 aí, mais ou menos. Então, essa primeira questão está errada. Letra A não são 150, está bem longe disso. Em uma criança, observa-se um número maior de ossos que posteriormente serão absorvidos pelo corpo. A gente pode guardar essa aí também. Porque quando a gente fala, como é que absorve um osso, Nath? A gente já falou um pouco aí no sistema esquelético, que nós temos. O que é formado do sistema esquelético, gente? Como tudo no nosso corpo, células. Então, nós temos células esqueléticas. Então, o que acontece com essas células? Elas também vivem aí desde que a gente nasceu até o final da nossa vida? Não, elas também sofrem, né, processos de mutação aí, de mudanças, mutação melhor não, porque vocês podem relacionar com câncer, por exemplo, alguma mutação gênica, e não é essa a ideia, é mudança mesmo, gente, de tipo, a célula, ela envelhece, então ela também vai morrer, vamos colocar assim. Então, o osso também se deteriora, gente. Exemplo disso, que a gente tem a osteoporose, a gente tem algumas questões de calcificação, conforme a gente ficando mais velho. Isso porque o nosso osso vai realmente perdendo aí a capacidade dele. Então, uma criança tem um número maior e posteriormente são absorvidos? Pode ser que sim. No adulto, observa-se um número menor de ossos, pois à medida que ocorre o desenvolvimento, muitos ossos unem-se. Sim, também. Em uma criança existe um número menor de ossos, pois nessa fase as estruturas são constituídas por cartilagens. Em uma criança e adultos encontramos o mesmo número? Não encontramos. Em uma criança existe um número menor de ossos, pois nessa fase as estruturas são constituídas que se unem, que são cartilagem ainda no recém-nascido, principalmente, no desenvolvimento da criança.
Mas não por isso, não são ossos, do jeito que colocou ali, são constituídos por cartilagem. Não são constituídos somente por cartilagem, também por osso, então por isso está errado. Entre a B e a C aqui, observe o número maior, posteriormente são absorvidos. Eles são absorvidos sempre, então não é posteriormente. Na fase de criança também é absorvido, porque tem essa troca celular. Então aqui nós temos a C como resposta. Porque, vamos lá. No adulto, observe-se um número menor de ossos, pois à medida que ocorre o desenvolvimento, muitos ossos unem-se. E é verdade. A gente tem a separação aí, até por uma questão anatômica, voltando a falar, quando um bebê nasce, é necessário que eles não possuam, e é correto que eles não possuam todos os ossos fixados uns aos outros, por exemplo, da cabeça. O da cabeça é um exemplo mais correto. Partos normais, que né, naturalmente né, deveriam, gente, estou falando de uma forma natural da vida, né? Nada contra quem faz parto cesariano, acho até bacana também, nada contra mesmo. Mas nós temos aí, de uma forma natural, a vinda de um novo ser humano aí, a vinda dele, por meios naturais, tem que ser pelo parto, né? Deveria ser pelo parto normal, né? Através da questão vaginal. E aí, se a cabeça da criança ela é tão rígida, com os ossos já né, praticamente grudados, aí, apesar de ter uma ranhura no nosso crânio, acho que aqui não tem, né? Não tem nenhuma figura que eu tenha botado o crânio. Seria bem complicada essa passagem pelo canal vaginal, né? E aí ficaria impossível. Então, a gente pode ver muitos... eu vou pegar algumas fotos depois, e ver que algumas crianças nascem mesmo com bastante deformidade, uma deformidade que é natural, gente, que ocorre após o nascimento. Assim que nasce, a cabeça da criança está, né, até de algumas formas até mais alongadas, né? Mas isso tudo é natural, porque esses ossos não estão totalmente unidos, eles vão se unindo conforme o passar do tempo, ok? 10. De acordo com seu formato, os ossos são comumente classificados em longos, curtos, planos, irregulares e sesamoides. Analisando as alternativas a seguir, marque aquela que é citada um osso irregular. A gente também já falou dos ossos. É um super objetivo de estudo nosso, falar sobre vértebras, falar sobre ossos, né, do sistema esquelético como um todo, porque vai ser um objeto, além da nossa prova, também um objeto lá no nosso ambiente de trabalho, né, que todo mundo vai passar aí, e a gente precisa também chegar lá com conhecimento, né, e na prova a gente já vai bater e já vai saber. Então a gente tem aí longos, curtos, planos, e eu peguei algumas figuras para a gente olhar, né. Então, ossos longos, a gente sempre pega o fêmur, né, que é esse osso, maior osso aí da nossa perna. Ossos curtos, a gente pode pegar aí o tarso, né, ou o metatarso, que é tanto da mão mesmo, que a gente fala como acima do punho aí, ó, tem entre os dedos e o punho tem o nosso tarso, carpo e tarso. Carpo na mão e tarso no pé. Então, esses ossos são ossinhos curtos, porque eles são pequenininhos, né, não é um osso só, não. Temos ossos alongados, né? Tem longos e alongados. Sesamoides, que são esses bem achatadinhos mesmo. E a gente tem ossos irregulares, que são ossos que você não pode falar que ele nem é curto, nem é, né, sesamoide. A gente tem como ossos irregulares, o nosso representante principal são as vértebras. Então, aqui, ó, um osso longo, fêmur, o osso do carpo, que é da mão aqui, né, entre o pulso e os dedos. Tem o carpo aqui. Ossos planos, que são... aqui que eu falei da ranhura, ó, na questão anterior. No recém-nascido, isso aqui é aberto ainda. Exatamente para essa passagem aí no canal vaginal, no parto, né? Depois ele se unifica, tá vendo? Não fica juntinho, grudadinho, não. Mas fica bem mais próximo. E um osso irregular, a vértebra. E lá, a gente está pedindo aqui na questão um osso irregular. A una a gente sabe que não, a patela não, é um osso curto também. A gente tem a vértebra aqui.
A nossa questão 11. Analise as alternativas a seguir e marque aquela em que encontramos apenas ossos que fazem parte do tronco. A gente precisa ter entendimento do que é tronco e a gente, desde lá nessas pequenas questões com ciências, né, que é a aula da 7ª, 8ª série, até o 2º grau, e até aqui nosso objetivo de estudo sempre vai voltar, independente de a gente ter visto ou não, né, que é assim que a gente fixa. E a gente tem aí o tronco, gente, né, cabeça, tronco e membros. Então a gente tem membro inferior aí, perna, membro superior, braços, tronco, que é toda essa parte mesmo, que vai aí da nossa parte de abdômen aí até o nosso pescoço e acima a cabeça. Então, a gente precisa, né, ter também... A gente pega aqui, ó. Então, isso tudo aqui é tronco, ó. A gente tem até aqui a nossa entrada da questão do pescoço para baixo, da cabeça para baixo, que a cabeça é uma coisa, tronco e membros são outros. Não temos os membros aqui, ó. Até essa questão aqui do nosso abaixo do abdômen mesmo, né? Nossa bacia aqui, vamos colocar. E aí nós temos vários, né? Nós temos escápula na parte posterior aí, na parte anterior nós temos a clavícula, nós temos as costelas verdadeiras, falsas e flutuantes. Flutuantes, gente, a gente diz porque ela não tem um fechamento aqui na frente, tá vendo? Então, falsas a gente também utiliza, não é que elas sejam de mentira, mas elas têm aquela questão que a gente falou lá, ó, metade osso e parte cartilagem. Então, isso aqui, ó, dá para ver, é bem interessante esse material, ó, que é cartilagem. Então, isso ocorreu desde pequeno lá, quando a gente nasce, até a fase adulta, envelhecimento, até a nossa morte, nós temos esse processo, mas isso vai se desenvolvendo, tá, gente? Por isso que a gente fala aqui, ó, da cartilagem. Nós temos vértebras, né? Ilíaco e sacro também. Então, a gente vai ver qual a questão que tem, né? A patela, una e a clavícula? Não, a patela é do joelho, ela faz parte da onde, né? Dos membros inferiores, então já elimina aí, na primeira. Una e rádio, né? Una é do braço também, não faz parte. Una, fêmur e fíbula. Fêmur e fíbula da perna também e una do braço, não. Maxilar, vértebras e rádio. Maxilar está na cabeça, não faz parte do tronco. Externo, costela e vértebras. Aí sim, a gente vai ter externo, vai ter costela e vai ter vértebras. Vamos voltar lá, ó. A gente vai ter o externo, que já foi um objetivo de estudo também, alguma questão nossa, que é com S mesmo, né, com X. A gente tem as costelas e a gente tem as vértebras. Então, ok. Temos a letra D aqui como nossa resposta. E é interessante, gente, que vocês viram como a gente, para eliminar, a gente precisa saber de onde é cada osso. A gente precisa saber que a patela está no joelho, a gente precisa saber que o fêmur está na perna, a gente precisa saber que a clavícula é do tronco, o externo é do tronco, mas o occipital é da cabeça. Então, a gente precisa ter esse entendimento, ok? E a nossa última questão desse material é: quais das alternativas abaixo contém apenas órgãos do sistema urinário? Mais uma vez, eliminação, gente. Se a gente tem o entendimento de alguns outros sistemas, como já nesse material a gente já passou por alguns, né? A gente vai precisar entender aí que o rim é do urinário? Sim. O uréter é. O útero? Não, né, gente? O nosso sistema reprodutor aí feminino. Então, já elimina essa primeira. Intestino delgado, sistema digestivo, digestório, também não faz parte do urinário, nem como anexo. Fígado, anexo do digestório, não é auxiliar lá, né? Não é do urinário. Vagina, por favor, né, gente? A gente precisa ter a eliminação de saber que é do sistema reprodutor feminino também. Rim, uréter, bexiga e uretra, vamos olhar? Coloquei um materialzinho aqui por último. E sim, ó, tem um rim aí nesse formato que parece uma berinjelazinha, meio que, né, compactado. O uréter, que é esse canal mesmo que vai ligar do rim até a bexiga, e a uretra, que é por onde vai sair mesmo aí o líquido necessário para a nossa urina, né, ser externada aí.
Peguei até uma outra aqui de feminino e masculino para vocês verem que não tem grandes diferenças, né? Tem a uretra só como um canal maior aqui, por conta do pênis, né? E no caso da feminino é menor. A gente tem a bexiga um pouco mais abaixo para a mulher e para o homem acima. Por que que é abaixo para a gente? Porque a gente vai ter o útero aqui no meio, que não faz parte do sistema urinário. Sistema urinário, gente, desculpa. A gente vai ter... Só tô falando anatomicamente o porquê disso, né? Que a gente anatomicamente vai ter o útero aqui, por isso que é abaixo do homem. No homem não tem útero. Mas a gente tem rins, tem veia renal nos dois, mas a nossa questão lá, ela vai ser... A gente vai matar com a última aqui. Ok? Esse a gente encerra o material de hoje. Vou colocar esse material no nosso mural. Qualquer dúvida, aquela questão que a gente sempre fala, né? Entra em contato aí até mesmo pelo mural. Ok? Então é isso. Espero que todos fiquem bem. Até a nossa próxima aula. Uma boa noite, pessoal.